episódio de hoje, a Anitta convida a sua comunidade a abraçar em conjunto uma jornada de crescimento e realização pessoal. Apesar de ter tropeçado no conceito filosófico há uns anos, só agora se conjugaram todos os fatores para uma identificação e comunhão quase total com o conceito e filosofia de eudaimonia. Num processo ainda em fase de exploração e descoberta, sem certezas, sem mapas e sem planos fechados, a Anitta partilha as suas primeiras impressões, o que a fascina e as potencialidades que adivinha pela adoção desta filosofia de vida. Deixem-se ficar para descobrir o rumo que irá seguir esta conversa, onde não poderia faltar a perspectiva da nossa filósofa preferida, Constança. Olá, Constança, bem-vinda, outra vez. Olá, mas eu não mereço essa... Como é que lhe chamamos? Filósofa não sou, mas é um conceito que... ultra interessante e estou cheia de vontade de conversar convosco sobre ele. Isto tem sido uma excitação, não é? Porque claramente encontramos aqui na Constança um eco neste entusiasmo todo com este conceito. E o Aristóteles de certeza que está lá feliz a ver-nos aqui tão excitadas com o tema. Essa blank face Billy demonstra um certo ceticismo. Não, de todo. Eu estava a imaginar o Aristóteles no panteão dos deuses, assim a acenar, a dizer que sim senhores, a Anitta em grande, a Anitta na filosofia, sim senhores. Eu achei muita graça, primeiro porque o conceito também me agrada. Acho que quando vocês me mandaram o link daquele episódio que havíamos de pôr na show notes, e a ela explicará melhor porque ela segue de perto esse podcast, quando vocês me mandaram, eu estive a ouvir com muita atenção e adorei, porque basicamente aquilo foi pôr palavras e conceitos e nomes em coisas que se calhar eu já tentava praticar, às vezes com mais sucesso, outras vezes com menos sucesso, mas coisas que eu já tentava pôr em prática na minha vida e que se calhar já fui buscar a outros livros que já li e se calhar o que me faltava era realmente dar-lhe um nome e saber que tinha vindo do Aristóteles. Porque és uma iluminada. É isso. Está pronto. É isso. Blasé, Jen, ok. Eu isto já faço há imenso tempo. Been there, done that. Pobres miúdas, não é? Que ainda não conhecia. Não sei, se calhar vem do yoga e do tricô, não sei. Eu penso que é capaz de vir de algum desses sítios, porque são atividades elas próprias que conduzem bastante à meditação e à introspeção e ao pensar nas coisas. E então o tricô que enfim, já vai mudando um pouco a sua fama, mas continua a ser vagamente uma atividade de avózinhas, não é? Portanto, a pessoa já sabe um bocado que vai ali levar com um certo ceticismo e continua sorrindo sempre e a pensar nas coisas que o fazem feliz e a fazê-las até chegar ou tentar chegar a esse sítio de felicidade. Eu acho que isto merece um enquadramento. Vamos tentar, para quem quer ir nesta conversa e achar que, pronto, foi desta que as perdemos, há aqui algum trabalho por detrás e como introdução, como a Ana dizia na introdução, não há certezas, não há planos, é uma jornada de descoberta e é essa partilha que vamos fazer aqui, portanto, provavelmente vou cometer uma série de erros ao falar sobre os conceitos e ao falar sobre o que estava por trás, o que o Aristóteles pensava, não é? Nesta nossa amizade de séculos. Poderei tomar aqui algumas liberdades. Mas acho que a beleza também está por aí. Este conceito de eudaimonia ou eudaimonismo, estudado na altura da Antiguidade grega e associado aos estudos do Aristóteles, primariamente, tem por trás o bem-estar espiritual. O trabalhar para esse bem-estar espiritual. E vem como contraposição ao hedonismo, por exemplo, que são os prazeres mais imediatos, uma felicidade associada a prazeres mais imediatos, tendo então por contraposição esta ideia da felicidade na virtude, da felicidade em algo mais a longo prazo. E eu acho que a beleza deste conceito, eu acho que senti isso ao começar ao ouvir e depois começar a ler sobre o tema. A beleza é que vem dar uma palavra ou vai dar um nome a algo que nós se calhar já sentimos, já fomos ouvindo, já nos foi atraindo em termos de filosofia de vida, em termos de o estilo de vida, a vida que nós queremos viver.
O que eu acho que tem um potencial tremendo, e foi isso que mais mexeu comigo, é esta ideia de uma construção, é esta ideia de, um bocadinho em contraponto com eu sou assim, e tenho este feitio, e tenho esta personalidade, e liberta-nos destas possíveis amarras, destes preconceitos, e dá-te uma ideia de potencial quase ilimitado de eu posso construir quem eu quero ser. Eu posso ir dando passos pequenos para me tornar numa certa pessoa. E depois o Aristóteles falava muito da questão da virtude e de uma certa moderação, para nos dar exemplos ou para nos ajudar a perceber que é uma construção possível e não é um conhecimento só teórico, não é só uma parte de meditação, é mesmo de prática no dia-a-dia. E então, exemplos, não é? Começa com os exemplos de, para seres um harpista, tens de praticar tocar harpa, para seres um construtor, tens de ir aprendendo a construir. E a ideia de moderação ou de virtude que nos traz é esta de podes ter dois extremos sempre quando pensas és cobarde ou és absolutamente irresponsável ou reckless. E no meio, neste conceito de moderação, tens alguém corajoso. E então ele vê isso nas várias facetas ou na tua construção. Tu decides que queres ser uma pessoa mais virtuosa, que queres ser uma pessoa mais corajosa, que queres ser uma pessoa mais bondosa, que queres ser uma pessoa, o que seja, vais dando passos em direção a isso. E tu tens aquele centro que te mostra que é aquilo que queres atingir, mas vai-te mostrando, sem colocar uma pressão desmedida de tu não é de um dia para o outro que te tornas corajosa. E eu acho que foi esse aspecto de faço este momento de reflexão em que vejo, ok, eu sou isto neste momento, eu sou esta pessoa e há estas facetas, ou há estes traços, ou há estes lados, há esta construção que eu gostava de começar a trabalhar. Há esta pessoa que eu gostava de me tornar e não necessariamente uma pessoa completamente nova, completamente diferente, mas é essa perspectiva de melhoria, se quisermos, de mudança, porque há prioridades que podem ter mudado e é natural que mudem ao longo da nossa vida. Isto coincidiu com a minha reflexão e com este trabalho que eu gostava de fazer de agora nos 40, o que é que eu quero fazer desta década, não é? O que é que eu quero construir, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero alcançar. E torna-se muito mais espiritual, mas com ações concretas no dia-a-dia, com uma prática. Eu acho que esse é todo o potencial. A mim fascinou-me por isso. Veio tornar o conceito mais consistente, veio torná-lo mais claro. E foi simplesmente, eu acho que o momento em que me encontrou muito mais receptiva também para este tipo de reflexão. Em relação à última coisa que disseste, coisas que nós estudamos no liceu com 16, 17, 18 anos, não é? Foi a última vez que eu, no fundo, tinha lido Aristóteles. Agora, quase aos 40, de repente, é o que tu dizes, estás muito mais receptivo, já viveste imenso. Há coisas que eram, conceitos teóricos, realmente tu consegues meter-te lá dentro, não é? E de facto, pôr em prática, portanto, a mim também me chamou imenso, também acho que sim, estava muito mais receptivo, estou muito mais receptiva agora. Eu acho que tem muito a ver também com as nossas prioridades vão alterando à medida que vamos crescendo. Pronto, e de certa maneira, pelo menos eu falo por mim, antigamente tinha que ser tudo para agora ou seja, constantemente numa roda viva de viver tudo e mais alguma coisa, de estar em tudo e mais alguns sítios, e que também é verdade que hoje em dia eu acho que ainda é mais grave, há uma agravante pelo facto de termos os telefones em que de facto podemos estar em mais do que um sítio ao mesmo tempo, porque podemos estar a almoçar com os amigos, mas se quisermos de fazer um FaceTime com a família que está na outra ponta do mundo, ou com outros amigos que estão no outro lado, também podes, e ao mesmo tempo acabas por não estar nem num sítio nem no outro, e sem contar com as redes sociais, que estás constantemente a ver a vida dos outros e a viver quase a vida dos outros também. Portanto, acabas por não... aquela ideia do live the moment, ou seize the moment, que todos nós sabemos a teoria, mas que às vezes torna-se ainda mais complicada com
o número de fatores externos que vamos acrescentando à nossa rotina. Eu sou sincera que, como é óbvio, lemos de certeza, ou li de certeza quando era mais nova, mas não me lembro assim tão bem de Aristóteles, portanto foi agora, assim, já há uns tempos que tinha feito uma leitura de todos, mas é verdade que fez muito mais sentido agora. A minha associação imediata, quando tu estavas a falar, Eli, estavas a explicar um pouco o conceito e estavas a falar dessa libertação de, ao fim e ao cabo, tu poderes ser quem tu quiseres, tens que ir construindo com pequenos blocos, com pequenos passinhos, fez-me pensar num dos capítulos do Playing Big. Eu estou sempre a falar do Playing Big porque para mim o Playing Big foi um curso e um livro e uma série de conteúdos que de facto marcaram uma mudança na minha vida. Eu fiz a primeira vez o Playing Big acho que em 2011 ou 2012 e depois a Tara Moore continua a convidar as ex-alunas para participarem nas novas edições e vai atualizando o material, isso assim, portanto eu já não costumo estar nas chamadas ao vivo, mas costumo ouvir e costumo ir reler o material e revisitar coisas que por alguma razão naquela altura estão a fazer sentido. E este capítulo do Inner Mentor para mim foi uma coisa que me mudou completamente a maneira de pensar e de viver e de estar e de me sentir no meu ambiente e na minha vida, na minha própria pele. Porque o Inner Mentor, o posicionamento é, muitas vezes nós vamos procurar mentoria e coaching externos a nós, exteriores. E apesar das pessoas serem ótimas e bem intencionadas e haver uma função para isso, haver um lugar para isso na nossa vida, temos que descobrir a mentora que está dentro de nós, que é, digamos, o nosso eu sábio, o nosso eu se calhar com mais 20 anos do que nós, e no fundo é olharmos um pouco para dentro e perguntarmos ao nosso interior o que é que faz sentido, qual é a resposta para determinada pergunta, qual é o próximo passo, etc, etc. E então um dos exercícios que se faz é uma visualização. Portanto, é como se fosse uma meditação guiada e a Tara Moore vai-nos levando por um exercício em que nós vamos visitar a nossa mentora, que é o nosso eu daqui a 20 anos, e depois depois temos um momento de journaling em que anotamos as coisas, o que é que vimos, o que é que fizemos, onde é que ela vive, qual foi a conversa que tivemos, que respostas é que ela deu a determinadas perguntas que nós fizemos, como é que era a roupa dela, como é que era a casa dela, ou como era o espaço onde nos encontramos, como é que tu te sentiste, como é que não sei o quê, e aquilo acaba por ser quase um texto de referência para aquilo que nós queremos ser. É evidente que a mentora, a Inner Mentor, vai mudando, ou poderá ir mudando, mas há coisas que de repente fazem imenso sentido e sobretudo, eu odeio a palavra, não é? Não odeio, não, é um bocadinho uma buzzword, não é? O empoderamento que nos dá de sentir que temos as respostas dentro de nós. Pronto, e depois isso continua para um momento em que a Tara nos dá indicações concretas de ok, tu já sabes como é que ela vai ser daqui a 20 anos, então agora vamos começar a caminhar nesse sentido. Portanto, o que é que isso significa? Se calhar significa que aos sábados de manhã vais sentar-te 1 hora a fazer este exercício. Se calhar vais-te começar a vestir como ela. Se calhar vais começar a fazer a dieta que ela faz. Portanto, assumir para hoje algumas das coisas que já vimos que ela iria fazer ou vai fazer daqui a 20 anos. Pronto, e então eu acho que toca exatamente nesse ponto, que é ires começando a construir passo a passo, no tricô malha a malha, não é? Tijolo a tijolo, com pequenas coisinhas que vais fazendo hoje e que te vão aproximando dessa versão, feliz, contente, satisfeita, serena, que tu queres ser e que tu almejas ser. E para mim esse foi das coisas mais impactantes, foi sentir que dentro de mim estavam as respostas e que eu tinha a possibilidade de... As coisas más vão-nos continuar a acontecer. Mas em vez de ter medo de que as coisas más me aconteçam, eu sinto que eu tenho ferramentas dentro de mim para ir lidar com as coisas más que vão acontecer e com as coisas boas. E no caso também
sei que preciso de pedir ajuda e quando preciso de pedir ajuda, peço ajuda, não é? Mas saber, para mim o mais importante foi saber que dentro de mim havia uma estrutura capaz de enfrentar, crescer e ser feliz e sobretudo com serenidade. E para mim isso foi assim a coisa mais marcante. Então sempre que a Tara Moore faz um novo curso, uma nova edição e o capítulo do Inner Mentor, eu adoro revisitar esse módulo porque é assim quase um voltar a casa. Não, uma das coisas também e que tem piada é a ideia de, e quer dizer, do que eu gostei também do episódio que ouvimos, que ainda não mencionámos, por toda esta conversa começou pelo episódio do Happiness Lab, e que a ideia de fake it until you own it, um bocadinho, uma expressão muito americana, mas que a ideia é fingir até já estar a ser dessa forma. Portanto, a ideia de quereres, por exemplo, uma coisa básica, de queres mudar a tua dieta, queres comer mais saudável, ou até, pronto, queres ser mais corajosa ou corajoso, ir fazendo aos poucos e dar a sensação que és uma pessoa corajosa, faz com que, aparentemente, tu já sejas uma pessoa corajosa. Portanto, é um bocadinho, ou seja, não, como é óbvio, depois podemos debater que se calhar o fingir pode levar a que estejas a criar algo no vazio e não com uma estrutura. Mas ao mesmo tempo vai-te permitindo, de certa maneira, ir ganhando terreno, ir ganhando mais confiança e que estás de facto na direção certa. E também o outro conceito que eu gostei muito e que tocaste agora, Billy, na ideia de fazer uma hora, começares a fazer se calhar mais exercício ou ir alterando aos poucos. Portanto, porque às vezes, pelo menos eu, e acho que não sou a única, ou seja, em qualquer mudança, o que mais nos angustia é o primeiro passo, e aquele passo em que queremos sempre fazer um passo gigante e já ficarmos, ou seja, passarmos de comer hambúrguer com batatas todos os dias para começar a comer salada e beber kombucha, ou seja, há muito espaço intermédio no meio entre estas duas realidades e que às vezes a ideia, em vez de se calhar fazer-se esse passo tão gigante, mas melhor fazer um baby step, assim mais pequenininho, e aos poucos vais chegando lá. Uma coisa que eu gostei foi esta distinção entre o que são os prazeres imediatos, aqueles que nos apetece comer o hambúrguer com batatas fritas que a Ana estava a falar, mas o facto de, ao associarmos a felicidade cada vez menos a estes prazeres imediatos e associares a felicidade a essa construção, a essa procura da virtude ou esse caminhar para a virtude, que depois te retira o peso, a tua necessidade de constantemente te deixares levar por estes prazeres mais imediatos e mais fugazes, porque eles têm o seu papel e eu acho que não vou deixar de os... não vou retirá-los da minha vida, mas reforça a ideia de que não é por estes pequenos prazeres que eu sou feliz, é por aquela construção, são aqueles valores, são aqueles atributos, é aquela pessoa, ou é esta pessoa que eu me estou a tornar, que me faz sentir verdadeiramente feliz. E Aristóteles leva isto ao nível da sociedade e associa isto, está dentro do livro da Ética Nicómaco, e portanto há aqui todo um elevar deste conceito. Mas fala exatamente de acreditar que a nossa felicidade individual está ligada, não é? Está baseada, fundamentada no fazer o bem, no criar condições para que os outros também estejam bem e que toda a sociedade depois prospera com base nisso. Isto enche o coração, porque pensas que sim, que há aqui pode haver aqui um lado mais egocêntrico, mais individualista, mais egoísta, de pá, eu estou a caminhar para a minha felicidade, não é? Mas ele associa muito isso a esta procura da virtude e de encontrar a felicidade aí, e ao sermos seres ou pessoas virtuosas, vamos encontrar essa felicidade ao fazer o bem pelos outros, ao construirmos algo melhor. E eu acho que isso é assim uma visão
não é utópica, mas quase, do que seria a sociedade, não é? E leva-me para um livro, que acho que já falamos aqui, que é o Search Inside Yourself, que é de um engenheiro da Google, que o título dele lá dentro é o Chief Happiness, não é Chief, é o Jolly Good Fellow. E ele escreveu um livro e fez um curso com base em tudo em que o Kabat-Zinn, Goleman, and so on, nos ensinamentos e na parte teórica de tudo o que está associado à meditação, mindfulness e assim. Mas fez um curso prático, que é o Search Inside Yourself, e escreveu um livro, depois também com umas instruções. E ele, sendo engenheiro, põe aquilo tudo por passos, com muitas instruções e tudo medido e tudo mais. E tudo fazemos a versão complexa ou a versão básica. E acaba por te retirar um bocadinho daquela pressão que eu acho que às vezes está associada à meditação, não é? E a frustração de não conseguires meditar na primeira semana. Mas o mais engraçado do livro dele e da forma como ele se apresenta é que ele acredita que através de mindfulness e meditação consegue alcançar a paz mundial. E eu acho que é este otimismo e esta visão tão positiva do impacto que nos centrarmos em nós, às vezes de uma forma até mais individualista, podemos ter um impacto na nossa comunidade, nas pessoas que nos rodeiam, na sociedade. E eu acho que esse lado também tão positivo que me atrai para esta construção e que me ajuda a sustentá-la também, no sentido em que eu quero ter impacto, eu quero ter um impacto positivo, eu quero ter o meu legado, e o meu legado pode simplesmente passar por trazer mais felicidade a quem está à minha volta. E essa beleza, essa profundidade, sem ser assustadora, sem assoberbar, é possível, não é? É possível fazermos este baby step, não é? Eu não tenho de ser virtuosa e perfeita, mas eu vou caminhando e todos os dias, indo de encontro a um dos pontos que a Ana está a fazer, dá-me confiança, porque ao dar um passo em direção a isso, eu sei que ontem dei este passo e funcionou, então amanhã vou dar outro passo, mas sem ter que ter o meu Excel com as barras de progresso e sem ter essa pressão de dar um passo maior do que as pernas, que depois desencoraja e cria frustração e tudo mais. A mim, o que mais me cativou, o que mais me atraiu em toda esta filosofia quando a li, foi precisamente isso, foi precisamente o impacto que tu podes ter à tua volta, porque eu acho que nós vivemos, não sei se foi sempre assim ou se é a sociedade de agora, mas é uma sociedade de imediatismo e muito de self-improvement, não é? Ouve-se muito como é que tu podes ser a melhor pessoa, ter a melhor alimentação, o melhor corpo, ser a melhor mãe, mas é tudo muito centrado, muito quase tipo um monte de hacks para a tua vida, para ser o mais, não é? Com estes anos que te são dados, tu seres, no fundo, morreres a melhor pessoa que podes, mas é tudo muito autocentrado, muito individualista, lá está. E acho que se fala pouco, claro que há sítios e comunidades em que se fala muito disso, de ser generoso, de ser caridoso, que também é algo que está fora de moda, não é? Até a própria palavra. E caridoso não é dar uma moedinha ou uma esmola ao pedinte. Caridoso pode ser quando alguém está a ser muito mau, ou muito resingão, ou muito mal educado, tu seres bom. Eu estou sempre a dizer aos meus filhos uma expressão que eu acho que em inglês é excelente, que é two wrongs don't make a right. Se alguém grita contigo, se tu gritares de volta, ou se alguém for mal educado contigo, se tu fores mal educado de volta, não vai melhorar nada. Não é? Muitas vezes, como a Michelle Obama está sempre a dizer, when they go low, we go high. Não é? Isto é tudo muito americano, mas é verdade. Se tu te esforçares por ser o mais virtuoso possível, o melhor possível, sem entrar num mundo de poliana, não é? De tudo é aos coraçõezinhos, mas de facto tu tentares ter uma atitude positiva e mesmo com pequenos gestos como dar um sorriso, ser educado, ser agradável, necessariamente a vida daqueles que estão à tua volta, desde a menina do supermercado, ao menino do café, ou a professora do teu filho, ou até os teus amigos, ou a tua família, que é quando nós estamos mais à vontade é quando no fundo mostramos o nosso pior, não é? Porque no fundo não fazemos cerimónia nenhuma e onde estamos mais à vontade, onde estamos mais cansados. E isso pode ter consequências, aquela que também em inglês, o ripple effect, não é? Coisas muito pequeninas, mas que se vão espalhando e tudo.
E a mim foi esta parte da vida em comunidade. Então eu que sou uma pessoa muito introvertida e isso às vezes faz com que sejas muito individualista e não é assim que eu quero viver. E pensar que, lá está, e também o que a Rita falava, e também isso também me atraiu imenso, que foi, tu não tens que passar de um extremo ao outro, não tens que ser de género uma pessoa altamente autocentrada para a pessoa mais generosa do mundo. Pode ser um passo todos os dias, pode ser o sorriso, pode ser a contribuição todos os meses que fazes à Cruz Vermelha, pode ser mostrar aos teus filhos que o Natal não é só receber, também é dar. E depois aquela coisa que todos nós sabemos que é, por falar em dar e receber, dar dá muito mais prazer do que receber. Quando tu dás, e não tem que ser uma coisa material, pode ser o teu tempo, pode ser ajudar alguém em uma coisa concreta ou até abstrata, ficas-te a sentir bem, não é? É como aquele exemplo também dos artigos que tu mandaste, depois também vocês de certeza porão nas show notes, de a pessoa que recebe a lotaria e um ano depois está tão feliz como era, ou se calhar até menos, e as pessoas que deram tudo para uma causa em que acreditam sentem-se melhor, porque sentem que tiveram impacto, e lá está, também o que tu dizes. Eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, em termos profissionais não sou nada. A minha ambição, de facto, eu acho que a vida é um presente que nos deram, e acho que acho que é um desperdício, e quase até, não quero usar a palavra pecado porque não gosto nada, mas quase não sei, tu não fazeres nada com ela, não é? E fazer algo com ela é deixar o mundo melhor do que o encontraste. E isso pode ser só, sei lá, se tiveres filhos, criar pessoas boas, ter um ambiente bom à tua volta, tudo isso. Olha, eu fiz 2 associações de ideias. Quando a Rita estava a falar do fake it till you make it, e falaste depois às tantas do fake it e de poder ser uma coisa quase exterior a ti, de aparências e não sei o quê, eu se calhar prefiro a palavra praticar. Basicamente, eu acho que o fake it aí é mais porque rima com till you make it do que outra coisa. Porque eu acho que é praticar, é isso mesmo, é praticares ser aquilo que tu queres ser. Só que é como aprender um desporto novo, é como aprender uma língua nova, tu tens de começar a praticar pelo básico até ganhares confiança e depois vais ampliando sempre até de facto viveres assim, dessa forma. Mas na verdade eu acho que isto é mais um processo do que uma meta, na verdade, porque eu acho que podes sempre continuar e há sempre espaço para crescer e para ser mais empenhado com a comunidade e tudo. Por falar em comunidade e nessa questão no ponto de vista também de tu estares bem para poderes servir a tua comunidade, fez-me lembrar outro dito, provavelmente também americano, não sei, que é a rising tide lifts all boats, que é essa ideia de se tu estiveres bem, se tu precisas de estar bem, tu precisas de pôr primeiro, é como no avião, não é? Tu tens primeiro que pôr a máscara de oxigênio para poderes ajudar as outras pessoas. Portanto, tu para poderes servir as pessoas que estão à tua volta, mas servir tendo em conta aquilo que tu também precisas para ti, não é? Portanto, não é servir e dar tudo e depois não tens energia para continuar. Tem que ser mantendo também o teu bem-estar, os teus níveis de energia, a tua saúde financeira, a tua saúde em geral. Tu precisas de estar bem para poderes dar o melhor de ti também aos outros e partilhar e poderes depois dar à tua comunidade. E foram essas as associações de ideias assim imediatas. Mas pronto, eu acho que temos aqui pano para mangas e sobretudo, este é daqueles episódios que a gente pode claramente, daqui a 6 meses, fazer um ponto da situação. Ou seja, isto é um work in progress, não é? Isto nunca acaba. É uma maneira de encarar a vida e encarar os desafios da vida. Quando falamos da introdução de ser este o momento, ou ser um momento de maior receptividade, é isso, vai de encontro a uma altura em que eu estou exatamente a pensar nisso, em que estou exatamente a questionar o que é que eu quero construir, o que é que eu quero alcançar, mas não com essa pressão de ser perfeito, ou de alcançar a perfeição, ou o que quer que seja. Eu acho que é mesmo... E daí os exemplos todos, não é? Não estamos a falar de virtuosismo e de virtude no sentido de
construirmos ou de caminharmos para sermos perfeitos. Pelo contrário, é assumirmos que não somos perfeitos, mas que também não é uma limitação e que se quisermos melhorar alguma coisa podemos melhorar, se quisermos fazer alguma coisa completamente diferente podemos fazer. Eu acho que é mais esse campo da possibilidade que é interessante. E depois o impacto que isso tem, ou o impacto que isso pode ter, e eu acho que um dos pontos que também me fez sentido foi esse depois das pessoas que te rodeiam e do teu círculo de amigos e de amizades e de proximidade, em que tu vais encontrando certos valores, certos princípios, certos modelos ou certos exemplos, ou então simplesmente vais-te rodeando daquelas pessoas que também estão a caminhar no mesmo sentido que tu. Eu fiz uma leitura também parecida com a da Ellie e, claro, ilustro sempre isto com os exemplos que eu conheço, nomeadamente o tricô. E também o yoga, na verdade, mas no tricô tens os process knitters e os product knitters. Os product knitters são aquelas pessoas que tricotam, não se preocupam, não adoram a coisa de tricotar, gostam de ter a peça final concluída. E os progress knitters são aqueles que desfrutam do processo. E eu enquadro-me totalmente neste último grupo, que é desfrutar do processo, é viver feliz, com serenidade, apesar da peça ainda não estar acabada, e estar a aprender imenso e desfrutar disso. E é muito assim que eu vivo em geral e que eu vi e interpretei também esta filosofia, esta maneira de viver que o Aristóteles prescreveu há muitos anos atrás, não é? E para mim a ideia de cenoura lá à frente, eu só vou ser feliz quando encontrar aquela cenoura, é uma coisa que nunca foi válida. Eu não vou ser só feliz quando tiver não sei quantos milhares de euros na minha conta. Eu não vou ser só feliz quando XYZ gostar de mim. Eu não vou ser feliz quando aparecer naquela revista. Não, eu já estou a ser feliz neste momento. Há dias com mais êxito e dias com menos êxito, vá. Mas a tentativa está lá. Eu acho que tu podes estar muito bem contigo própria, Jane. Eu sei que sou uma pessoa XYZ, não é? Introvertida, solitária e sei lá, outra coisa qualquer. E não, isto pode ser a minha essência, mas eu não acho que seja uma pessoa que viva, não é? De acordo com todo o meu potencial humano, não é meu, é como um ser humano deve viver. Eu acho que poderia ser muito mais generosa, muito mais empática, muito mais aberta ao que se passa à minha volta, não é? Eu não gosto de andar na rua e ver pessoas a pedir e penso, eu não faço nada por isto, quer dizer, dou-lhes uma moeda, mas o que é que eu faço, no fundo? Ou que há crianças que se calhar precisavam de ajuda para fazer os trabalhos de casa e eu estou aqui na minha casa quentinha e não dou esses passos porque são incómodos. E lá está, e a ideia de, portanto, eu não vejo as coisas como uma pressão para mudar, ou eu devia alterar a minha maneira de viver ou a pessoa que eu sou. Eu gosto é destes passos da construção, da prática, que vocês também já falaram. Eu posso ir dando pequenos passos, eu não tenho de um dia para o outro mudar completamente a minha maneira de encarar a vida. E isso é extremamente quase uma coisa que era ao princípio intransponível, não é? Eu quero ser uma pessoa melhor nesse aspecto, uma pessoa mais humana. Eu posso dar pequenos passos nesse sentido e já estou a ser uma pessoa melhor. No meu dia a dia, a ideia de perfeição não existe e acho que ninguém quer ser perfeito. Mas tu podes achar, eu sou uma pessoa ótima, sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que realmente quando me deito à noite penso, foi um bom dia. Eu não sinto isto, hein? Normalmente sinto bolas. Podia ter feito muito melhor hoje. Mas não acredito que toda a gente se sinta satisfeita consigo todos os dias. Eu acho que tu trouxeste um ponto não tínhamos destacado, que é de realização do potencial humano, não é? De realização de nós enquanto seres humanos. E o próprio Aristóteles falava que esta questão, ou esta procura, construção, prática, ou o que seja, ela só existe depois dos mínimos assegurados, não é? Portanto, não é uma questão que quem está a passar fome ou não tem um teto ou não está provavelmente a fazer este tipo de reflexão, não é? As prioridades são obviamente diferentes, a necessidade de subsistência, de sobrevivência sobrepõe-se. Mas a partir do momento em que este
básico de vida está assegurado, depois passa para essa reflexão e para esse nosso papel enquanto seres humanos, o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Porque é que vivemos e enquanto que em sociedade temos vindo gradualmente, se calhar exponencialmente, a pensar no que são os bens materiais e no alcançar de uma série de métricas muito materiais, se calhar fugiu-nos um bocadinho ou deixamos de prestar tanta atenção a esta reflexão, não é? Que há 2500 anos era possível ao Aristóteles e ao Platão e aos amigos todos fazerem, mas que nós, enquanto sociedade, não valorizamos tanto. Ou seja, o que é valorizado nesta altura, se calhar, são mais as tuas fotos de sucesso ou os teus sinais de sucesso exterior e muito menos este potencial humano a nível espiritual. Também centramos a discussão aqui, nós estamos a falar, se focarmos na essência deste conceito, é bem-estar espiritual e não material e tudo associado. E, portanto, para mim foi também bom sentir que há ali trabalho feito, que há ali uma reflexão, que há uma teoria por trás, que já foi pensada, já foi estruturada, mas que pensava isso, não é? Pensava na sociedade e pensava no indivíduo como um ser espiritual também, e não simplesmente como sinónimo de sucesso todas as tuas conquistas materiais. Ou seja, um bocadinho por, às vezes, de certa maneira, ser tão exigente e de querer, ou seja, só me sentia realizada quando tenho XYZ. É a ideia de se fazer ao inverso, de começar a apreciar onde estamos neste momento, no sentido para começarmos também a estarmos realizados e felizes onde estamos agora, e não sentir que só quando fazemos a tal mudança, há várias coisas que quero mudar e que quero ir fazendo, mas que vou fazendo os meus baby steps aos poucos, mas também fazer com que chegar ao final do dia, como tu disseste, chegar à cama e sentir foi um bom dia, e foi um bom dia pelo básico que seja, nem que seja às vezes. Por acaso, no outro dia, houve uma senhora que me disse uma coisa que eu agora tenho pensado nisso todos os dias de manhã. Tenho saúde para levantar-me e baixar o store. E é uma coisa que é tão pequenina, mas que de manhã é a primeira coisa que eu faço quando saio da cama, porque sou eu que estou ao lado da janela. E penso nisso todos os dias. E é engraçado como parece que o dia começa logo de uma maneira mais positiva, porque olha. Pronto, também estou numa idade diferente da senhora que me disse o que me disse, mas é verdade que sim. Olha, levantei-me, baixei o store e vamos embora. E vamos começar o dia. E acaba por ser estes tais baby steps que eu tenho estado a fazer um bocadinho para sentir que tenho o suficiente e estou bem no momento em que estou. Tu tocas aí num ponto fundamental que se fala não só no podcast como nos artigos, que é a gratidão. Que uma pessoa dar as graças e agradecer e ter noção do todo o bem que tem na sua vida. No fundo, não ser um insatisfeito também já é o caminho para a felicidade tua e de quem te rodeia. E aí muitas vezes só percebes que tens as coisas quando um dia não as tens, não é? Eu tive um mês em que não me conseguia quase mexer e pensei, será que alguma vez vou andar, não é? Porque eu sou completamente, às vezes, um bocado histérica na minha cabeça, só na minha cabeça. E agora, precisamente, tive uns dias em Madrid e estava a pensar que bom ter pernas para andar e não me estar a doer as costas como me doeu naquele mês que não me conseguia levantar tudo. A gratidão é fundamental, sem dúvida, sem dúvida. Eu de facto, isto deixou-me cheia de vontade de voltar aos textos, mesmo, às fontes. E ler Aristóteles. E ler não é ler, tipo, no telemóvel na fila de espera do supermercado. Não, é de facto arranjar, nem que seja lá. Eu adorei essa ideia dos sábados de manhã. Tirar uma hora e, Jana, agora vou centrar-me nisto e vou estudar. E vou pensar e vou refletir, que também acho que é uma coisa que na nossa sociedade muito imediata e imediatista não há grande espaço para isso, não é? A pessoa refletir, e acho que nisso os gregos tinham mais condições, tinham menos estímulos externos. Eu também vou optar pelos livros. Aliás, já comprei o Ética a Nicômaco, que tem os 10 livros onde Aristóteles disserta sobre a eudaimonia. E é isso. E tal como tu,
não me apetece fazer uma leitura rápida, não é? Não me apetece fazer uma leitura superficial, é mesmo voltar e estudar o tema e ver como é que eu posso aplicar. E é por aí, sim. Além de que já ouvi 10 vezes o episódio do Happiness Lab. É muito bom. Por acaso, quando ouvi o episódio a semana passada, vinha no autocarro de volta de Madrid. É verdade que me lembrei que em casa temos os livros e e na altura pensei que vou chegar a casa, vou agarrar no livro e vou ler. E é verdade que como não o fiz, ainda não agarrei. Portanto, também se calhar vou tentar este sábado tirar aí uma horinha e dedicar-me à causa. Eu sempre concordo com esta, é um bocado a ideia de menos perceber, ler como deve ser. E isto é um bocadinho adjacente, mas contudo acho que se enquadra. Eu decidi que me vou inscrever na Corrida do Fim da Europa, que é uma corrida que terá lugar no dia 6 de fevereiro. Vai de Sintra, do Centro Histórico, até ao Cabo da Roca. Já a fiz uma vez e amei, mas preciso de me treinar. Eu tenho estado a correr, mas sempre só basicamente em manutenção. E agora vou começar um plano de treinos específico para ir fazer essa corrida, porque eu quero ser a tal pessoa que consegue fazer essa corrida sem sofrer e a desfrutar daquela corrida linda, paisagem maravilhosa e pronto, eu quero ser essa pessoa. Isso é bom o que tu estás aí a mencionar, que é ter alguns objetivos concretos, não é? Não serem só ideias abstratas como ser melhor, ser mais generoso, ser mais empático. Ter pequenos objetivos, eu acho ótimo, eu também vou trabalhar nisso, até porque daqui a 2 meses faço 40 anos e a pessoa inevitavelmente olha para trás e olha para a frente. Eu também adoro essa ideia de daqui a 20 anos. Porque se eu tivesse pensado aos 20 anos onde é que eu ia estar aos 40, se calhar certas coisas teria feito de uma maneira um bocadinho diferente. Se calhar para chegar aqui ao mesmo sítio, mas... Portanto, também vou traçar alguns objetivos, não demasiado megalómanos, mas alguns objetivos, assim, no fundo para ter não é bem uma cenoura nem uma meta, mas um caminho. Não? Exato. Sim, exato. Para ter, no fundo, uma estrada sobre a qual caminhar. E às vezes sentir que tens as rédeas da tua vida, de certa forma. Sem dúvida. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta conversa, este percurso atrás da tal cenoura, que não sabemos se é cenoura, se não, mas desfrutando sempre da paisagem. Muito obrigada por nos terem acompanhado. Contem-nos o que é que acharam sobre o tema, se vão aderir, digamos, a esta busca e praticar com baby steps para chegar àquilo que também vocês querem ser e almejam e ambicionam para a vossa vida. E não se esqueçam de acionar a nossa newsletter para receberem a notificação sempre que vem um novo episódio, e às vezes também mandamos assim umas coisinhas secretas aos nossos assinantes. Sigam-nos também no Instagram. Se puderem, digam ao iTunes se gostam muito de nos ouvir, ponham lá as estrelinhas, essas coisas todas, porque isso ajuda a chegar a mais pessoas. E se puderem, partilhem este episódio e qualquer um dos 97 anteriores episódios com as vossas redes, porque é através da vossa ajuda que nós chegamos a mais ouvidos. Muito obrigada por estarem aí. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho, em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou em facebook.com/AnitaNoTrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram como Alice_in_Wonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, no Instagram como Rita's Choice. Até para a semana! Até para a semana. Obrigada, Constança. Até à próxima e obrigada por mais um convite. Como sempre, adorei falar convosco. Até à próxima!